Esse jogo amanhã é bonito. Há essa possibilidade de. A iluminação vai ser instalada durante o dia para ser colocada à prova, numa prova mesmo, porque vai ter o jogo rolando. A turma tá achando que é um. Qual é o nome daquela que tu deve estar com um na tua cara aí, Renata? Aquela rodinha de luz? Ring light. A turma tá achando que tá instalando um ring light, porra. Pelo amor de Deus. Meu Assim, amigo, e com energia, assim, a chance do sistema elétrico do estádio dar alguma coisa. Meu irmão, tem tanta possibilidade de dar ruim que eu acho que o dar bom é que tem menos probabilidade. João, veja só. Eu não duvido. Olha, eu não. Fora de brincadeira, tá? Eu não duvido que na hora que eles colocarem, eles vão dizer, e liga onde? Ah, puxa a tomada e bota no vizinho ali. Aí o vizinho tira o ventilador e bota a tomada do refletor. É por aí, viu? É por aí. A chance de dar um pipoco e a cidade todinha ficar sem energia. Agora, assim, esse risco que a federação tá correndo é completamente desnecessário, né? Porque tinha uma Arruda aqui, tudo bem que ia ser sem público, mas dá um jeito ali, paga, a federação paga o que o Vitória ia ter de renda, dá um jeito, porque, meu amigo, o dano pro campeonato pode ser muito grande, pô. Imagina, fica de noite e a iluminação não tem. Irmão, eu acho que falta pensar, e se der merda, hein? O VDM, né, Atos? Assim, falta, porque o dano é muito grande, pô. Não tem jogo, o jogo vai ter que parar. Quando der 15 de segundo tempo, galera, tá dando para ver mais não. Para o jogo aí. Amanhã a gente continua. De 9 horas da manhã. É bizarro, velho. Eu assisti ontem, só 30 segundos de um assunto off. Eu assisti ontem um Agente Secreto, né, João? É a primeira E vez? sim, não tinha assistido ainda. E o avô do personagem, ele é de Bonito. Não sei se tu pegasse É. esse momento. Ele cita que o avô dele é oriundo de Bonito, cidade que o Náutico vai jogar amanhã. E aí, raparigou não? Bom demais, velho. Diálogo do caralho, velho. Não, não, é muito bom o filme. Cara, assim, você. Meu irmão, é quase que uma viagem, assim, à cultura pernambucana, pô. É Bicho, impressionante. olha, uma coisa que me deixou maravilhado foi a naturalidade de Wagner Moura como pernambucano. A gente vê novela. Em conjunto O... dele, pô, eu até comentei isso, Renato. Na hora que ele vê o guardinha lá traçando a senhora, aí ele tomou um susto assim, né? E quando o guardinha sai, ele faz, mas rapaz, danou-se. Meu irmão, isso aí é o diretor ali, olha. A expressão aqui é essa. Um pernambucano falaria isso nesse momento. Pô, Kleber é pernambucano, né? Ó, a gente vê novela, tudo. O pessoal, quando vai fazer um pernambucano, faz com aquele sotaque, não sei o quê. Um negócio que. Você sabe que é uma forçada que eu não vejo em canto nenhum aqui de Pernambuco esse sotaque forçado que o pessoal faz. O que Wagner Moura fez foi um pernambucano com uma naturalidade, velho. Não, eu não tô falando só do personagem em si, que ele incorporou com muita naturalidade. Não parece que é um ator, ali parece uma pessoa, uma figura real. Mas a figura real pernambucana, velho. Meu amigo, foi sensacional, pai. Ô, Sensacional. Renato, tu falou de forçado, velho. Puta que pariu, assim. Eu recebi uma mensagem hoje de uma entregadora de lanches, que obviamente foi uma dispara em massa, que deve, assim, eu imaginei a cena, assim, de Mar, Fê e Pá, numa agência em São Paulo. Como é que a gente manda mensagem pro pessoal lá de cima, hein? Como é que a gente se comunica com eles? E aí saiu assim: oxe, tu não é de ferro, né? O lanche é por nossa conta. Sextou, meu consagrado. Semana foi puxada e tu merece um descanso de rei e rainha. Irmão, Cara, que merda aí. É tipo, falando de forçado, eu tive que falar, porque é isso, pô. O filme retrata, sem ser tosco, como essa empresa foi na mensagem, assim. É muito bom. Ô, João, esse intervalo, né? Hélio dos Anjos, ele já
disse que vai poupar alguns jogadores, né? No último jogo a gente não teve Dodô, também não vai ter nessa partida, né? Dodô foi pai, né? E Hélio liberou o atleta. E eu queria saber de você o seguinte: Dodô, ele não joga desde o dia 25 de janeiro, só vai jogar agora dia 11 de fevereiro. Então a gente bota 6, 10, 16 dias sem jogos. Outros atletas também estão sendo poupados e tudo mais, e o Náutico vai ter um hiato, né? Daqui para a primeira partida da semifinal, que a gente não sabe, né? Quem vai ser. A gente tá falando de tendências, né? Amanhã no pós-jogo a gente vai ter uma ideia melhor. Isso atrapalha de alguma forma em relação à perda de um ritmo e tudo mais? Renato, eu acho que é pequeno, tá? É pouco. Principalmente no começo de temporada. Eu acho que a gente sofreria mais se a gente tivesse um treinador ruim. Porque treinador ruim, quando tem tempo para treinar, piora o time. Eu acho que não é o caso. Eu acho que Hélio consegue manter um ritmo de treinamento tão intenso quanto se tivesse jogos. Acho que é um tempo de ajustar algumas situações. A gente viu que o Náutico não é um time perfeito. Na verdade, nunca foi e talvez até o final do ano não será. Talvez nunca será. Mas tem coisas para corrigir, tem coisas para ajustar. E com a comissão que a gente tem, com a confiança que a gente tem na comissão, o Média falando, a gente tem expectativa que esse tempo sirva para melhorar o que a gente tem construído já. Eu teria medo realmente se fosse um treinador qualquer. Com o Hélio, a gente sabe que tem uma possibilidade aí do time melhorar nesse tempo que vai ficar fora. É aquela coisa, né? Hélio disse já certa vez que ao invés de colocar em um jogo treino ou um amistoso, né, de pré-temporada, ele disse que perde um dia de treinamento, né? Num período como esse, né? E o jogo de amanhã acaba sendo considerado um pouco disso, né? O contexto e o treino. Assim, obviamente tá valendo, você quer ganhar, tudo bem, mas é um jogo que, para falar de campeonato, é um treino. O Náutico não tem o que fazer em questão de pontuação, em questão de obrigação amanhã. Obviamente, todo mundo quer vencer o jogo, assim, todo mundo quer ganhar, todo mundo vai entrar, o Náutico vai entrar para ganhar, mas friamente olhando para a tabela, não é um jogo importante. O Náutico não está como o Retrô, o Santa, o Sport, que amanhã vão jogar para definir a situação do campeonato. O Retrô, o Santa e o Sport amanhã brigam por uma vaga direta na Copa do Brasil. Eles brigam pelo segundo colocado, se vai fazer mais 2 jogos, se não. Eles têm uma briga efetiva. O Náutico não tem essa briga. O Náutico é o primeiro do grupo, já está garantido na semifinal. Então, assim, dá para fazer teste, dá para mesclar, dá para trabalhar o time. Principalmente, eu tenho até dúvida, Renata, a gente trouxe aí a provável escalação do Náutico, né? Mas eu tenho até dúvida, porque é um jogo que, pelo aspecto do gramado, pelo horário, pelo contexto, pode ser até um jogo para rodar mais, sabe? Então, é até ver isso amanhã quando sair a escalação. O próprio Hélio anunciou, né, que vai fazer algumas mudanças, né, em relação ao time, e a gente vai trazer isso daqui a pouquinho. Mas ver nessa questão da minutagem. Ele disse, por exemplo, falou sobre Leandro Cauã, que já veio, ele já conversou com o Leandro Cauã, disse que vai precisar buscar o espaço dele. E eu vou fazer o seguinte, eu quero que o João fale um pouco sobre essa chance, né, que Leandro Cauã tá ganhando no time. João, fala um pouco sobre essa possibilidade, né, de ter Leandro Cauã no elenco a partir de agora. É mais uma opção para jogar ali centralizado, jogador que tem velocidade, né, que tem porte físico, mas não tem experiência, uma grande experiência, né? Fez um gol contra o Sampaio Corrêa ano passado, não teve tanta chance, né? Depois foi emprestado e agora vai ganhar uma chance com o Hélio dos Anjos para buscar essa oportunidade, né? E ele precisa querer essa oportunidade, tá? Ele e o staff dele, eu acho que passa a maior interrogação sobre LK tá nele e no extracampo dele. No extracampo que eu falo, não nesse sentido, mas no extracampo de pessoas que cercam o jogador.
LK, ele precisa chegar com a cabeça no Náutico, não é com cabeça, porque os Estados Unidos, segunda vez dessa conversa dos Estados Unidos, assim que ele volta, já tem isso de cara, assim, é esquisito, né? LK, ele precisa querer estar no Náutico, ele precisa querer jogar pelo Náutico, ele precisa entender que ele tem 20 anos já, e que daqui a pouco o espaço se fecha, daqui a pouco não é mais promessa, daqui a pouco vai ser um jogador que não jogou em lugar nenhum. Então, o jogador precisa ter um senso de urgência que daqui a pouco a carreira passa. Véio. E se ele não aproveitar a oportunidade que ele está tendo no Náutico, no clube que é de Série B, no clube que vai jogar o estadual, ele vai perder talvez a oportunidade de carreira dele. Então, eu acho que é um se ligue também, tá, Renato? Assim, eu acho um baita jogador, tá? Eu acho um jogador que tem capacidade... Lembra do jogo que a gente foi fazer? A gente foi fazer um jogo no CT no Retrô, não foi? Na Náutico Fortaleza que ele fez um gol, né? Você percebe que ele tem a velocidade, tem uma explosão, não é? É um jogador que eu acho que está pronto em relação fisicamente, em relação técnica. Obviamente tem várias coisas que você precisa se acostumar ao profissional, que é diferente, mas eu acho que é um jogador que tem muito futuro. Agora, jogador com futuro também fica sem carreira. Também tem carreira negativa, porque a hora de virar a chave é agora. Ele está num clube que eu tenho certeza que, se as coisas forem feitas certinhas, se não ficar com história, que eu vou sair, porque tem um teste em tal lugar, porque eu vou para o estado. Se não ficar com essas coisas, eu tenho certeza que ele vai ter oportunidade. Que Hélio, se ele for bem no treino, obviamente vai depender dele, mas que ele vai ser oportunizado. A gente viu Rosa entrando em campo, a gente vê Hélio oportunizando os jogadores da base diversas vezes nas passagens dele por aqui. Você vê o Índio foi Hélio que pegou, melhorou o contrato, foi colocando, disse que tinham questões a melhorar no contrato do jogador e foi fazendo. Samuel, a mesma coisa. Então, os jogadores da base vêm tendo oportunidade. LK vai ter a oportunidade dele. Agora, precisa querer. E aí eu falo isso no geral dele, sabe? No staff e do jogador. Querendo, vai ajudar bastante. E veja, você tinha falado no começo do programa sobre o ganha, 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 né? Se LK, ele despontar, ele começar a ganhar oportunidade, disputar ali uma titularidade, ganha o jogador pela projeção, ganha ele dos Anjos por ter um maior repertório no elenco, ganha o Náutico por ter um valor da base que vai estar se destacando, e o próprio jogador pode ganhar em uma possível venda, se ele quiser jogar em outro clube. Então, assim, todo mundo ganha. Depende dessa dedicação. Entender que, assim, ano passado, um contexto de Série C pode até não ser muito satisfatório, depender do agente do jogador. Não vou falar do atleta, não, porque jogador novo não tem que ficar escolhendo onde vai jogar. Se estiver na Série D, for da base, tem que jogar a Série D para depois subir de acordo com o rendimento. Mas, cara, ele tá tendo uma chance no clube da Série B. É um clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, agarrar essa oportunidade, né? Exato. Assim, Léo Jance tem passagem em seleção de base. Treinou com a seleção principal nesses últimos treinos aí que teve na Granja Comari e veio, pô. Aí a LK vai ficar tentando sair a todo custo. Foi pro Palmeiras fazer teste, foi pro Inter, não foi comprado. Precisa colocar os pezinhos no chão e jogar bola. Precisa corresponder em campo, aí depois define o futuro. Exatamente. Pessoal, deixa eu trazer aqui no Instagram. Cadê, rapaz? Vou colocar aqui para vocês. Que aqui no Instagram do Timbu Coroado, a gente já vai ver aqui, ó, o que é que tem no Open Tudo lá, viu? No camarote, All Inclusive. Tem aqui, ó, Open Bar com Whisky Red Label, Vodka Absolute, Chopp Heineken, Chopp Amstel, refrigerante, água, além do Open Food, que está assinado pelo Varal Cozinha de Costela, com feijoada completa, caldinho de feijoada, sanduíche de cupim, ou chamado buraco quente, né? Hot dog, além de petiscos. O Varal, inclusive, está assinando também a praça de alimentação, que vai estar instalada ali na parte de baixo, né? Para todo mundo se alimentar muito bem, curtir bastante o Timbu Coroado, que vai ter ainda Silvério Pessoa. Ele vai estar no palco, vai estar chamando o Nono Germano. A gente ainda vai ter Baile do Ed, Caio Machado,
Ou seja, todo mundo é náutico. Todo mundo é náutico para esse grande evento, né, que é o Domingo de Carnaval, com mais uma edição do Timbu Coroado, o bloco mais enfesado da cidade. E aí muita gente quer, sem dúvida alguma, comprar o ingresso. Então, eu já vou dar a ajudinha agora. Você pode comprar o seu ingresso com desconto do TimbuCast. Tá aqui, ó, no chat. Vou colocar o link aqui para você, tá? Tá aqui o link para você comprar o seu ingresso com desconto para o Timbu Coroado 2026 no link que tá aqui no nosso chat, tá legal? Vamos embora, nos vemos lá. Domingo de Carnaval estaremos lá no Timbu Coroado, o maior bloco de clubes do mundo. Estou devidamente ansioso pro Carnaval, Renato. Assim, não, vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. Esse Domingo de Carnaval promete. Agora tem um detalhe, viu? Tem um detalhe. Vai ser entre os 2 jogos das semifinais, viu? Meu irmão, ainda bem que o Náutico vai jogar quarta, viu? É quarta, porque, pô, a quinta começa já, pô. Quinta, exatamente. Já. Graças a Deus livramos desse joguinho na quinta-feira. Que pode ser na Arena, pode ser na Ilha do Retiro, pode ser em Bonito. Ninguém sabe. Falando das tendências, na Arena se for Santo ou Retrô, Bonito se for Maguari, Ilha do Retiro se for o Sport. A gente sabe que o segundo jogo vai ser nos Aflitos, né? Vai ser no sábado, dia 20. Só não sabe o Santa, né? Oi? Pode ser no Arruda, na Arena. Não tem um estádio definido. Depende, vai que tem um evento na Arena. Dia 21? Não, vai que tem. O Santa fica a mercê. Pois é, fica a mercê, realmente. O Chagas aqui coloca: ele não vai abdicar do esquema tático. Quanto em percentual o gramado pode atrapalhar? O medo é lesão. O gramado do Arthur Tavares, hein, João? É problema, velho. Assim, é muito alto. É aquele gramado fofo de interior que... Um exemplo, eu não colocaria Juninho nesse jogo, não. Lá em Bonito eu não colocaria. Um Vinícius da vida, eu acho que eu mexeria mais nesse time por medo, assim. Por ser justamente aquele jogo que não precisa e você se arriscar, sabe? Eu faria uma mesclagem maior, porque eu não confio, não, velho. Assim, eu acho ruim o gramado deixa o jogo mais lento, o gramado é pesado, para ter problema, não pulo. Então, eu tenho esse mesmo medo aí do pessoal. Hélio dos Anjos, né? Ele falou que Júnior Todinho e Matheus Silva eles ficam de fora, né? Júnior Todinho está suspenso, Matheus Silva para evitar um terceiro cartão amarelo. Tem mais alguém? Samuel também está pendurado, é? Samuel está pendurado. Tá suspenso, na verdade, eu acho. Deixa eu conferir. O que importa, na verdade, é que está fora do jogo. Está fora do jogo, a gente vai ter, muito provavelmente, a seguinte escalação, né? Muriel, Arnaldo, e aí a gente pode colocar Wanderson ou Índio e Igor Fernandes de volta na zaga, além de Yuri Silva na lateral esquerda, Auremir, Wenderson e Juninho, fechando o meio de campo, e podemos ter Felipe Saraiva, Vinícius e Paulo Sérgio no ataque. Essa presença de Vinícius, né, os primeiros jogos, né, Vinícius foi questionado, né, em alguns momentos com razão, né, por parte do torcedor, mas os últimos 2 jogos de Vinícius, eles estão o credenciando nesse momento para essa vaga, né? Com certeza, velho. Assim, o primeiro tempo que Vinícius fez ali contra o Retrô foi absurdo. Jogou muita bola, pena que o gol não saiu, mas o desempenho dele vem crescendo. Contra o Santa já foi muito bem, repetiu uma atuação muito boa contra o Retrô. Então é um titular. E já era o titular, sabe, Renato? Assim, eu acho muito difícil o Vinícius perder essa vaga por ser um líder que tem a parte técnica. E jogando da forma que ele jogou nos últimos 2 jogos, aí que fica muito complicado ainda ele ser reserva nas situações normais. Quando o Náutico entra com o time titular, pode ter certeza que Vinícius vai estar lá, sem dúvida. E aí, só trazendo a informação, Matheus Silva e Samuel vão ser poupados por estarem pendurados, tá? Não estão suspensos, não, estão pendurados. Agora, essa volta de Igor Fernandes, ela traz pelo menos para mim, eu fico um pouquinho mais aliviado, assim.
aliviado com receio por conta dessa questão do gramado, mas é aquele jogador que dá um pouco mais de velocidade para a defesa e que vem desempenhando bem o papel. O melhor zagueiro que o Náutico tem hoje, né? Com certeza. Se analisar o gol que o Náutico toma do Retrô, Igor Fernandes ali no lugar de Wanderson faria uma diferença assim, gigantesca. É um cara que traz tranquilidade para essa linha alta, é um cara que acaba trazendo tranquilidade para a torcida, acaba frustrando o ataque do adversário. É um cara que vem se destacando bastante nesse início de campeonato. Vamos ver se vai jogar, porque é outro cara que, do jeito que está hoje, talvez seja um dos pilares do Náutico. Talvez seja um cara para você proteger. Você fala, ó, machuque não, meu filho, porque se machucar dá ruim. O outro, a gente teve um gostinho. Eu não sei se tu viu, Renato, quando o Yuri Silva caiu no gramado no jogo contra o Retrô. Velho, quem não gelou o coração estava em outra dimensão, porque era outra posição que não tinha substituto. Então, eu acho São que peças colocaria de carência Fernandes nossa, nessa né? isso. São peças de carência, né? Exatamente. E assim, é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Assim, a realidade que a gente tem hoje, né, João, assim, existem lacunas que ficaram na montagem desse elenco, um lateral esquerdo. O próprio Guilherme dos Anjos falou sobre isso, que era preciso, né, ter um lateral esquerdo. Acho que ficou faltando ainda contratar um 9, mas aí falta peça, talvez o orçamento também apertou um pouco. Acho que mais um zagueiro. E essas são as posições que eu acredito, João, que vão ser as prioridades do Náutico para a Série B. E talvez um volante, né? É preciso também ter mais um volante ali para reforçar o meio de campo do time, né? São as peças que, esse somatório de fatores, né? O tipo de peça que se encaixe bem no que é proposto por ela e por Guilherme, questão orçamentária, tudo isso vem para a Série B. Mas, quando a gente fala de Pernambucano, são as lacunas que precisam ser preenchidas com um fator, que é um fator que a gente consegue observar no time, que é assimilar bem a ideia de jogo. Mas, do ponto de vista técnico, a gente nota que existem locais, setores que precisam, né, de uma qualificação maior, né? E isso é bom. Isso é bom, porque a gente vê o time jogando bem, a gente vê tendo desempenho, e a gente olha para o time e fala, pô, dá para melhorar. Então, eu acho que é um ponto positivo, Renato. Obviamente, na Série B a gente vai ter mais dificuldade, né, com os adversários, jogos mais difíceis, vai encontrar outros tipos de desafio, mas a gente tem margem para melhorar ainda. E isso é muito importante. A gente viu, acho que Guilherme falou em alguma entrevista entre 4 e 5 contratações, ou foi Guilherme ou foi Hélio. Você enxerga local para ter essas contratações e você projeta uma melhora ainda do time. Então, vendo o que o Náutico jogou nessa primeira fase e projetar essa melhora, eu acho extremamente positivo. E aí, tomara que dentro dessa projeção de orçamento a gente tenha um espaço para esse fôlego, né? Para a gente conseguir qualificar melhor o time, né? Pelo jeito, tem espaço. Ah, sim, foi numa entrevista que Hélio deu esqueci o nome do jornalista, mas foi Marcelo Cavalcante? Marcelo Cavalcante. Ele fala que tem um espaço na folha aí para essas contratações. Vamos ver. Essa é assertivo para conseguir melhorar o time que já está jogando bem.